governo Bolsonaro, não é isso? Então vamos dar início aqui ao Bolsonaro contra o mecanismo, parte 3, fazendo um breve levantamento do que foi a parte 1 e 2. Na parte 1 a gente abordou basicamente de forma introdutória o que era esse mecanismo, quem eram os seus agentes, né? A quem ele serviu e como é que ele era composto, é isso? Na parte 2 a gente enumerou eles, falou sobre cada um individualmente, né? Os meios de comunicação, o Foro de São Paulo, o Congresso, STF, OAB. Desse Bolsonaro contra o mecanismo, parte 3, a gente vai agora, nesse momento, falar um pouco, né, do que seja o motivo pelos quais esse mecanismo insiste nisso, tá certo? Insiste nisso. Porque Bolsonaro é tão contra, vou usar até um termo aqui um pouco mais didático, né? Bolsonaro é tão contraproducente assim para as suas aspirações, ao ponto de querer tentar de qualquer meio afastá-lo do poder. Inclusive citamos o caso de Moro, né, que foi colocado lá como um cavalo de Troia, a custo de muito dinheiro, nós sabemos disso, e não só de convicção moral, nem de biografia, né? Tem nada a ver com biografia, os interesses foram exatamente os outros. Pois bem, vocês, quando a gente fala assim no governo Bolsonaro, né, basicamente os governos anteriores, como aconteceu com o Fernando Collor e com a Dilma, houve crimes, né? Crimes notadamente espúrios, né? Crimes notadamente de qualquer leigo poderia deduzir, né, como um crime cometido. Mas no caso de Bolsonaro, até agora não se vê nada. Estamos completando 500 anos, como você está vendo aí na nossa imagem, né? Imagem bonita de se ver, né? Creio que isso, antes do período militar, eu acho que isso nunca ocorreu no Brasil. 500 anos sem corrupção. Gente, sinceramente, eu creio que isso seja um marco no pós-período militar ou na pós-redemocratização, não é isso? Um termo que eu discordo, redemocratização, porque o que nós estamos vendo agora não é bem uma democracia, é uma tentativa de derrubar uma democracia. É isso? Não. A imagem aí é bem clara, 500 dias de um governante no Brasil desde 1985 sem corrupção. Isso incomoda. Ah, como isso incomoda. Isso incomoda mais do que propriamente o vírus chinês, o comunavírus. Como assim eu me refiro? Que no episódio, na parte 4, eu vou me dedicar basicamente a essa pandemia, né? Que foi surgida lá na China e trazida para o mundo todo. Mas isso aí é outra questão que a gente vai avançar. Pois bem, 500 dias sem corrupção incomoda muito a oposição. Como pode um governo passar 500 dias sem cometer um ato de corrupção? Desde 1985. Se você fizer um retrospecto de lá para cá, de Sarney, Fernando Collor, né, que sofreu impeachment, depois FHC. FHC foi o cara que mais teve. Pode estudar a história, vai dar uma googlada. Vai lá no Google para pesquisa. Ele não sofreu impeachment, mas pesquisa. Quantos casos, escândalo de corrupção a FHC se meteu? E hoje é o arauto da moralidade, viu? É ele quem mais pede o impeachment do presidente. Esse cara teve infinitos pedidos de impeachment e não foi impeachmentado nenhuma vez, porque ele tinha o controle do Congresso. Loteava cargo com gregos e troianos, Deus e o Satanás. É por isso que ele se manteve. E a FHC hoje, morando lá no apartamento em Paris, vivendo daquela verba indenizatória desse presidente, né? Pousa de arauto da moralidade. Um gangster daquele. Aí você veja só. Aí veio passando por Sarney, depois pelo Lula, que não sofreu impeachment porque teve testas de ferro que deram a testa por ele. Aí a gente cita vários, não é isso? O Palocci, o Guido Mantega, a própria Dilma Rousseff, né, o José Genuíno e tantos outros, o José Disseu e tantos outros que foram presos para protegê-lo.
Mas, como diz o ditado, a batata dele estava esquentando. Tanto estava esquentando que os crimes dele vieram aparecer depois que ele deixou o poder. Já no governo, ou na governança da presidenta Dilma. Já foi condenado uma vez, em segunda instância, já devia estar preso, mas como ele colocou lá dentro do STF seus asseclas, está aí livre, foi condenado de novo, tá certo? Então Lula não sofreu impeachment por isso, porque foi mais esperto do que a anta da Dilma, né? Que ele conseguia negociar muito bem, não só com o Supremo, mas também com as emissoras. A Globo recebeu bilhões de Lula, não só a Globo, essa Folha, Estadão, esses meios de comunicação que hoje criticam o Bolsonaro, eles eram milhões, bilhões de Lula. Por isso ele não sofreu impeachment. Mas se você fizer uma linha do tempo de lá para cá, você vai ver quantos picaretas presidentes passaram pelo Congresso pelo Palácio do Planalto com infinitos casos de roubos, de corrupção, das mais variadas corrupção, passiva, ativa, peculato, influência, desvio de função, enfim. E Bolsonaro está aí completando esses 500 anos. Isso incomoda pra caramba, velho. 500 anos sem corrupção incomoda demais. Tudo bem, então vamos lá. Quando a gente fala aqui nisso, a gente remete a um caso. Você já pensou se o Bolsonaro desse dinheiro para as emissoras? Para a Globo? Para a Folha? Para esses jornalecos que tem por aí? Você já pensou se Bolsonaro fizesse loteamento de cargos com o Congresso? Você já parou para pensar nisso? Já pensou se as notícias fossem de que Bolsonaro estava fazendo um ótimo governo com uma aceitação de 60%, 50%? Podia duvidar de que essa notícia seria mentirosa, de que ele estaria comprando a imprensa, mas que eles jamais vão mostrar isso. Por exemplo, então, se e somente se Bolsonaro tivesse liberando verba para as emissoras de TV e fazendo troca-troca com o Congresso, pode escrever aí, seria o melhor presidente da República do Brasil em todos os tempos. Acabava a crise, acabava a perseguição. O cara é monitorado 24 horas por dia, em qualquer palavra, numa entrelinha, numa vírgula, numa sílaba. Eu nunca vi isso. Gente, eu acompanho política desde 1985, como eu disse, até um pouquinho antes, ainda no período militar, ainda era adolescente e tal, mas já tinha alguma noção. Mas desse jeito, o cara ser monitorado 24 horas por dia, todos os dias, em qualquer fala, em qualquer detalhe, na forma de se portar, de comportar, de falar, até seus trejeitos. Já inventaram de tudo, já fizeram tudo contra esse cara. Mas ainda não encontraram um único caso de corrupção. Pois bem, aí você vai analisar assim, poxa, como é que pode? A Globo, gente, que eu não sei nem porque eu estou pronunciando o nome dessa emissora. O Procurador-Geral da República já chamou ela de jornalismo de necrotério. Porque eu nunca vi tanta satisfação em uma emissora de TV, através de seus apresentadores jornalistas, em anunciar uma morte pelo Covid. Embora não seja Covid, não quer nem saber, vai tudo para a cura do Covid. Seja em qualquer estado ou seja nível de Brasil. Eu me lembro que quando completou 3 mil, caramba, os caras anunciaram isso, que parecia que estava narrando um gol da seleção brasileira, e narrado por Galvão Bueno. Cada notícia de morte, os caras narram como se fosse um gol da seleção brasileira, quando se tinha aquela paixão desenfreada pela seleção brasileira. Observem isso. E eu pensei que a CNN viesse fazer um contraditório, um contraponto à Globo. Ledo engano meu. A CNN vai no mesmo caminho. É tanto que são ex-jornalistas da CNN, hoje, que são ex-globais. Mas é impressionante, então observe o que eu estou dizendo, eu não estou exagerando. A cada notícia, ou recorde, ou número, seja ele uma centena, seja ele de milhar, de número de mortes alcançados, os caras fazem uma festa, é um gol da seleção. Pode ter certeza, é como se fosse um gol da seleção. Então, quando você
remota, analisa, vê isso, aí você se lembra de alguns estadistas, como por exemplo o Abraham Lincoln, ex-governador de um passado bem distante, né, americano, que ele diz assim: o campo da derrota não está povoado de fracassos. Entenderam? O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de morrer. Eu vou repetir. Frase de Abraham Lincoln, que viveu a Guerra Americana. Ele diz: o campo da derrota não está povoado de fracasso, mas de homens que tombaram antes de vencer. Nunca se aplica tanto uma frase dita por Abraham Lincoln, lá desde a Guerra de Secessão Americana, para os dias de hoje. Se Bolsonaro tombar, vai tombar lutando. E não será um fracasso. Será um vencedor que lutou o grande combate contra tudo e contra todos. Ao seu lado, Bolsonaro só tem menos o povo. Esse povo que está todo domingo nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, em Brasília, todo dia lá na saída do Planalto. A esse povo, sim. Você observa aí nessas imagens. Olha essas imagens, quem são esse povo? Esse povo, gente, é um povo patriota, empreendedor, é um povo evangélico, católicos praticantes de verdade, porque tem uns católicos fajutos aí, a gente sabe. Católicos praticantes de verdade. São pessoal de força de segurança, são pessoas que têm fé, que valorizam a família, que têm amor à pátria, que têm amor ao país. Esses valorosos guerreiros que vocês estão vendo aí nessas imagens são quem sustenta Bolsonaro. E não tem nada que meta mais medo em político safado, canalha, como está recheado esse Congresso, e até aquele STF também, do que o povo nas ruas. Por isso que eles têm feito de tudo para tirar o povo das ruas. Chegaram a um absurdo de propor que o povo não pudesse mais desfraudar a bandeira do Brasil, que é o símbolo máximo desses manifestantes. Já inventaram de tudo para tirar o povo das ruas, porque eles não conseguem lutar. Não tem um deles que tenha coragem de sair na rua porque não anda meio metro. Vai ser apedrejado ou levar uma sarevada de ovo. Bolsonaro é o único político que consegue sair nas ruas, porque tem o apoio da população que o elegeu. As direitas fake news saíram fora. A gente sabe muito bem quem são, né? MBL, a Joyce Hasselman, e outros artistas espertinhos aí, o artista pornô, né? O Frota, enfim, não vou nem citar essa quadrilha não, que não vale nem a pena. Vamos ao que interessa. Antes, vamos lembrar um pouquinho aqui a trajetória de Bolsonaro, como é que ele vinha quando ele assumiu no dia 1º de janeiro de 2019, como é que vinha o Brasil, tu lembra? Vamos fazer um exercício de memória. Vamos lá. Eu peguei dados importantes, não todos, alguns para você memorizar. Vamos lá. A economia, gente, antes da pandemia, a economia estava muito bem. Tá certo? Antes da pandemia, a economia estava muito bem. Antes do bendito comunavírus ou do vírus chinês. A economia do Brasil estava caminhando a passos largos rumo ao crescimento. A Bolsa de Valores estava em constante crescimento, batendo recordes. Pela primeira vez ultrapassamos 1.000 pontos. Tá certo? O grau de investimento no Brasil, ou melhor, o grau de risco de investimento no Brasil, o que é isso? Os países estrangeiros, ou investidores estrangeiros, ele mede se vale a pena colocar o dinheiro naquela nação ou não, dependendo de crises políticas conjunturais ou estruturais. O Brasil, que Bolsonaro recebeu em crise estrutural e em crise conjuntural, em pouco tempo ele recuperou de tal forma que o grau de risco e investimento do Brasil despencou. Se o grau de risco cai, é porque a confiança no país aumenta. Era isso que estava acontecendo com o Brasil, certo? O dólar
não estava no câmbio desejado, mas estava estável, ok? Outra coisa, os preços dos combustíveis estavam oscilando, oscilava para mais ou para menos. Por quê? Porque o combustível, gente, ele é cotado em dólar. O barril do petróleo é cotado em dólar internacionalmente. É a moeda que rege o mundo. Não adianta você querer anabolizar, como fizeram outros governos, que baixavam mesmo com subsídio do governo. Isso provoca quebra de caixa, dívida interna no país. Bolsonaro deixou fluir livremente o preço do petróleo e ele ficava oscilando ali num patamar bastante razoável e equilibrado. Era como estava caminhando o Brasil. As empresas públicas, gente, como Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, pela primeira vez depois de 30 anos, essas empresas públicas chegaram a atingir lucro de até 30 bilhões de reais. Isso não acontecia há tempos. As empresas públicas, você pode ver aí a imagem e a reportagem, a fonte, né, que hoje essa fonte dessa imagem, hoje é quem mais combate um dos ardorosos críticos do governo Bolsonaro. Aí você vê essa própria fonte aí reconhecendo o crescimento das estatais brasileiras, porque as estatais brasileiras antes só serviam de cabide de emprego, certo? Ou para serem vilipendiadas por gestores desonestos que cometiam fraudes, roubos e desvios. Então você veja aí, empresas públicas alcançam lucro depois de 30 anos. Isso é impressionante, gente. Era assim que vinha caminhando o Brasil no governo Bolsonaro. Tá certo? Recuperando empresas públicas que praticamente não existiam mais. Algumas estavam fadadas a quebrar, a fechar. Petrobras é o maior exemplo disso. Hoje a gente vê essas empresas, estavam nessa pandemia, infelizmente, estavam dando lucro de 30 bilhões. Caixa Econômica, Eletrobras, Petrobras. O Brasil vinha no caminho certo, o Bolsonaro vinha conduzindo o país no caminho certo. O Brasil começa a recuperar a sua imagem no exterior. Um país que tinha uma imagem de velhaco no interior, de caloteiro no exterior, melhor, no exterior, de caloteiro, mas era um caloteiro, que não pagava suas dívidas, que mantinha aqui presos políticos, né? Como o cara do César Batista lá, terrorista, mas ele mantinha aqui normal, como fosse um cidadão comum no país, certo? O Brasil vinha fazendo importantes acordos internacionais que iam gerar divisas para a nossa nação, com os Estados Unidos, acordo bilateral. É isso, gente, que engrandece um país, dos acordos bilaterais, seguindo o modelo chileno, que prosperou muito com esses acordos, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com o Japão, e com a Índia. A tecnologia da Índia é muito avançada, a tecnologia de informática da Índia. Obras de infraestrutura, meu amigo, que é o que o Brasil mais precisa. Ferrovias, rodovias, energia. O Brasil vinha fazendo investimentos pontuais, o Brasil vinha caminhando num rumo de desenvolvimento certo e acelerado. Basta você ver o exemplo da BR-163, que liga o centro-oeste do Brasil ao norte. Uma rodovia que vinha se arrastando por todos os governos PT de mais de 20 anos e que é um verdadeiro atoleiro para os caminhoneiros que carregam as riquezas do país. Você vê nessa imagem aí, galera, observe essa imagem, o que era essa rodovia, a BR-163 antes, e olha o que ela é agora, 7 meses depois do governo Bolsonaro. Compara aí, gente, abre os olhos, observa. O Brasil estava caminhando a passos largos ao desenvolvimento, sem corrupção. Sem corrupção. Outra coisa importante que vale salientar, geração de emprego, gente. Bolsonaro recebeu o Brasil de Temer com quase 14 milhões de desempregados. No primeiro ano ele conseguiu criar
1 milhão de novos postos de trabalho. O Brasil já estava baixando aí para 12 milhões de desempregados e a tendência era só caindo, caindo e caindo. Estávamos no caminho certo, gente. O microempreendedor, esse que gera emprego e renda, que diferente do servidor público, que apenas se locupleta do salário que recebe sem produzir um grão, um líquido, uma gota de nada. O empreendedor que paga infinidade de imposto, que tem 24 horas para trabalhar, que gera emprego, que gera renda, que emprega um filho teu, que emprega um parente teu. Esse microempreendedor estava sendo assistido por Bolsonaro através do programa Crédito Verde e Amarelo para o microempreendedor. No campo social, agimos também. Concedemos o 13º salário para a família mais desassistida, de menor renda, que era a família do Bolsa Família. A carteira de estudante gratuita para os estudantes, que depois o Congresso Nacional, olha só, por pura retaliação, o povo que se exploda, esses caras nunca se preocuparam com o povo. Por pura retaliação, deixaram caducar essas duas medidas, não renovaram. Por quê? Porque davam popularidade a Bolsonaro, sobretudo no Nordeste. Olha o tipo de político que você aí, meu amigo, que não tem nenhuma noção, você é estudante universitário, né, que só escuta por um ouvido e não discute pelo outro, e que sai aí jogando tudo que, feito um papagaio, tudo que te jogam atualmente, tu parece um repetidor, um gravador, sabe? Grava tudo que o professor lá, o comunista te diz, e sai repetindo como se fosse um intelectual. Na verdade, não estou generalizando aqui, né? Tem muito bons estudantes de cabeça boa, mas tem um bocado de retardados aí que pensa que sabe. E é lamentável discutir com um desses alunos, porque eu tenho até vergonha de ouvi-los. Porque eles não têm ponderação, parcimônia de discutir um bom diálogo, não. Eles apenas agridem, jogam ofensas, sem nexo nenhum, infelizmente. Então, a carteira de estudante desses alunos, o Congresso, através de um pleito da UNE, né, que eles defendem tanto, ele teve esse direito, que é deles, livre, gratuito. Bolsonaro deu esse direito, eles tiraram. Outra coisa é liberação de recursos para a construção de barragens. Rio Grande do Norte é testemunha disso. Recebeu uma quantia vultosa para as Oiticica, que a governadora, graças à sua incompetência, né, não soube administrar esse recurso, ou não soube renovar esse recurso, ou não alocou em tempo hábil, tá certo? Escolas cívico-militar, escola de padrão de qualidade, até melhor do que certas escolas particulares que tem por aí. Recuperação de rodovia. Hoje faz gosto você andar no Rio Grande do Norte. As rodovias bem cuidadas, asfalto, construção de hospitais. Tivemos, vou dar só um exemplo aqui de um, não lembro de todos, de São Gonçalo do Amarante, né, recebeu uma quantia vultosa para a construção de seu hospital. A transposição do Rio São Francisco foi retomada, dessa vez com material de qualidade, para não acontecer o que aconteceu recentemente, que desmanchou, feito um castelo de carta, aqui na transposição na Paraíba. Todo mundo viu essa matéria aí, já andou o Brasil inteiro, porque eles usavam material de péssima qualidade e superfaturava as obras. O governo retomou a transposição do Rio São Francisco. Enfim, era assim que o Brasil vinha caminhando muito bem. Infelizmente, gente, com a chegada desse maldito comunavírus, ou gripe chinesa, como eu chamo, travou a economia do mundo, desestabilizou, porque ninguém estava preparado para uma pandemia dessa, uma doença que não tinha cura e que não tinha vacina, e que não havia protocolo anterior que o precedesse. Fica difícil lidar com uma situação dessa. E aí, os oportunistas de plantão viram finalmente aí uma oportunidade de desestabilizar o governo Bolsonaro. Mas não vão conseguir, porque o povo é forte, Bolsonaro tem força, ele vai conseguir superar essa crise, porque o povo brasileiro, acima de tudo, é determinado. Por fim, eu gostaria, antes de concluir aqui, de fazer um pedido a você. Você que está
vendo agora esse vídeo. Vá lá, compartilhe com seus grupos, com suas redes sociais. Dê o seu joinha, dê seu like lá. Você que ainda não faz parte, se inscreva. Se inscreva, aperte o sininho lá. Se torne um membro nosso. Nos ajude a continuar divulgando notícias verdadeiras, conservadoras, patriotas do nosso presidente, que é tão atacado covardemente todo santo dia. Não só pela imprensa, como também pelo Congresso, como pela esquerda ilhada e agora também pela direita fake news. Então, não esqueça, vai lá, não desliga ainda, tá certo? Não sai agora. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like lá, se inscreva em nosso canal. Quanto mais inscritos a gente alcançar, mais notícias nós vamos trazer em menos tempo, com mais brevidade, com mais tecnologia, com mais informações, com mais qualidade. Conto com você, estamos juntos. Mas antes de encerrar, gostaria de deixar essa frase aqui de outro grande estadista, que você que já estudou a Segunda Guerra deve ter ouvido falar muito bem. Graças a ele, os nazistas não tomaram a Inglaterra, as Ilhas Britânicas. Trata-se de Winston Churchill. O que dizia Winston Churchill? A diferença entre um estadista e um demagogo é que o demagogo, ele governa pensando nas próximas eleições. O estadista, ele governa pensando nas próximas gerações. Isso foi muito claro, né? Também para o momento atual. Bolsonaro é um estadista. Ok, gente? Só lembrando mais uma vez, compartilhe esse vídeo. Vá lá, dê o seu like. Não esqueça de dar o seu like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Só assim a gente pode continuar firmes e fortes. No próximo episódio, Bolsonaro contra o mecanismo, parte 4, a gente vai tratar exclusivamente dessa pandemia. Quem está ganhando, quem está lucrando e quem pretende que essa pandemia continue. Espera aí, professor. Tem gente que está gostando dessa pandemia, que quer que eu tenha. É pior que tem. Tem aquela frase que diz que o melhor do Brasil é os brasileiros, mas também o pior do Brasil são alguns brasileiros. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção. Você que já se inscreveu, você que já deu o seu like, você que já compartilhou. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu? O político contra uma gestão democrática desde o primeiro dia